Salve família Raciocina, beleza? Estamos iniciando mais um módulo importantíssimo nesse nosso estudo de física, focando o teu Enem e o teu vestibular. E a hidrostática nada mais é do que a parte da física que estuda os fluidos. Então vamos começar isso a partir de agora. Roda a vinheta. Vamos começar esse papo de hidro, gente, desmistificando todo esse papo de densidade e massa específica, se são coisas iguais, se não são, qual é o esquema. É assim, densidade e massa específica podem ser considerados o mesmo conceito quando se trata de fluido. Agora, quando é sólido, vai ter uma diferença. Então, vamos lá. Primeiramente, analisando o que é densidade de um sólido e analisando o que é a massa específica de um sólido. Bem pertinente, bem importante em prova. Qual é o jogo? Se eu for pegar aqui um cubo, qualquer tipo de sólido, estou pegando aqui esse cubinho, beleza? Ó, estamos vendo ele aqui, de ladinho. Então, nosso cubo aqui, tá? Qual é o nosso esquema? E eu vou desenhar ele, só que de uma outra maneira, para que vocês entendam perfeitamente aquilo que eu estou querendo mostrar aqui. Olha lá. Beleza. Tamo junto ali. Eu vou falar que esse cubo, ou esse paralelepípedo, ele tem um espaço oco dentro dele. Tem um espacinho dentro dele que é oco. Então, estamos desenhando aqui uma partezinha que pode ser essa. Veja que o Tiagão está fazendo aqui em azul. Que é uma partezinha oca, tá? Então, significa que esse volumezinho aqui em azul é a parte desprovida de matéria. É a parte oca. É a parte vazia. O que eu vou fazer, então? Eu vou chamar aqui o volume total, o volume ocupado por esse paralelepípedo, eu vou chamar de volume VA. E o volume da parte oca, da parte vazia, eu vou chamar de VO. Beleza. A partir do momento que nós temos volumes diferentes, isso é que vai determinar se o cara é maciço, se ele é oco a partir da sua densidade ou massa específica. Bom, se eu for colocar esse cubo em cima de uma balança, ele vai registrar para mim uma massa. Vou chamar de massa A. Beleza? Se eu botar esse paralelepípedo em cima de uma balança, ele vai registrar uma outra massa. Uma massa O. Então, qual é o segredo? Atenção! Quando a gente fala sobre cálculo de massa específica e cálculo de densidade, os dois nomes fazem com que a gente trabalhe em cima da mesma relação, que é a seguinte. Densidade ou massa específica, eles podem ser representados por D, Rho ou Mi. Depende da prova que você vai fazer, depende do vestibular que você vai fazer. Ele pode se apresentar como a letra grega Rho, D ou Mi. Tanto faz como tanto fez. O que importa é você saber o que significa e saber trabalhar. Isso seria igual a uma razão da massa pelo volume. Só que aí é que entra o conceito. Aí é que entra a coisa. Para calcular densidade ou massa específica, o problema está aqui, ó. O coração do problema está no volume. Então se liga. Se eu quiser calcular a densidade volumétrica, concentra. A densidade volumétrica, você vai fazer a razão da massa pelo volume ocupado pelo corpo. Então, eu escrevo
volume total do corpo. O volume que ele ocupa no espaço, todo o volume, densidade. Agora, se eu quiser calcular massa específica, veja, o próprio nome já diz. É algo específico. Específico ao quê? Ao volume onde tem substância. Ou seja, você vai contar o volume desconsiderando a parte oca. Só onde de fato está ocupado por substância mesmo, certo? Então veja, quando eu vou calcular a massa específica, você vai descontar, vai subtrair o volume da parte oca. Mastigadinho, hein? Importantíssimo. Então, quando eu for fazer esse cálculo, eu também vou fazer a razão da massa pelo volume. Mas qual é o volume que eu vou usar? Veja, é o volume maciço. O que é o volume maciço? É o volume que tem matéria. Beleza? Então, nesse caso, ficaria assim, ó. A densidade desse cara, como que seria? Seria assim, né? A massa MA dividido pelo volume VA. Deu. Agora, como seria embaixo a massa MO dividido pelo volume? Então, a massa MO. E qual é o volume maciço? Se o volume total eu chamei de VA e o volume oco é VO, o volume onde tem matéria é essa parte alaranjado, é a diferença. Então, o volume maciço é esse aqui, ó. Seria VA, que é todo o volume, descontando a parte oca. Então, que volume que seria aqui? VA, que é o todo, menos a parte oca. Então, para sólido, tem essa diferença. E a partir daí você consegue descobrir se o carinha é oco ou se ele é maciço, pela diferença entre massa específica e densidade. Ótimo. Então, para sólido, tem diferença sim, densidade e massa específica. Agora, por que para fluido não tem, Tiagão? Veja. E se fosse fluido, né? Para fluidos. Cara, quem são os fluidos? Os fluidos são os líquidos e os gases. Isso são fluidos. Líquidos e gases. Cara, você já viu líquido oco? Já viu um copo de suco com uma parte que não tem nada? Já viu um gás onde naquele espaço não tem gás? Isso é impossível. Portanto, os fluidos são maciços, podemos colocar assim. Então, posso considerar que se os fluidos e gases não possuem espaços vazios, não possuem espaços vazios, aí sim nós podemos garantir, sem medo, que falar densidade ou massa específica é a mesma coisa. Então, densidade ou massa específica. Bem tranquilo, bem relaxado. Isso pode ser, sim, questão de prova. Então, quando se calcula a densidade ou massa específica de fluido, não tem muito bibibi, não tem muito bababá. Você pega a massa total do fluido, ou seja, a massa total do líquido ou a massa total do nosso gás, e vai dividir pelo volume ocupado. Ótimo. Isso é bem importante. Beleza? Então, de forma geral, é isso aqui. Só que o que pega agora é a parte mais importante com relação às unidades. As unidades de massa que você vai usar e as unidades de volume que você vai usar. Então, agora eu vou mostrar para você a parte mais importante, que geralmente o pessoal erra, que envolve muita matemática básica. Tamo junto? Se liga. Então, agora é assim, ó. Como a gente já sabe, densidade ou massa específica para fluidos é a mesma história. Então, vou chamar de μ, vou chamar assim.
Seria a razão da massa pelo volume. Ótimo. O problema são as unidades que você vai colocar aqui. Porque é assim. Então, preciso dominar unidade de massa e unidade de volume. Então, vou trazer aqui para você aprender isso aqui e nunca mais esquecer. Existem várias unidades de massa. Dentre elas, ó, miligrama, existe grama, existe quilograma, existe tonelada. Esses aqui são os que mais caem. Só que desse você precisa identificar qual que é a do sistema internacional. Então veja, a do sistema internacional é quilograma, já vimos lá nos outros módulos. Essa é a do SI. Essa é a do sistema internacional. Ótimo. Só que na maioria das vezes, pessoal, a nossa densidade aparece aqui, ó. Então, grama é a unidade do sistema usual. Ótimo. O que você tem que saber? Como passar de um para o outro, para poder trabalhar de acordo com aquilo que ele quer. Bom, então é assim. Passagens rápidas. Veja, de miligrama para grama, a moeda de troca aqui é 10 elevado a menos 3. Porque aqui existe o mili. O mili é uma notação científica que equivale a 10 a menos 3. Então, de miligrama para grama, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3. Beleza? E claro, a volta de grama para miligrama, eu teria que dividir, né? Por 10 a menos 3. Ou, claro, multiplicar por 10 a 3, como queiram. Então, daqui para cá, fechou. Miligrama para grama, multiplica por 10 a menos 3. E de grama para miligrama, divide por 10 a menos 3. Deu. Agora, a mais clássica, que mais vamos usar. De grama para quilograma. De grama para quilograma, a moeda de troca é 1000. Porque o quilo é uma notação científica que significa 10 a 3. Então, de grama para quilograma, nós vamos multiplicar por 10 a menos 3. Porque 1 quilograma são 1000 gramas. Então de quilograma para grama, eu multiplico por 1000. E de grama para quilograma, eu multiplico por 10 a menos 3. Isso aqui tem que ser muito trabalhado, com muita calma. Da mesma forma, de quilograma para tonelada, é o mesmo joguinho. Quilograma para tonelada, nós vamos multiplicar o cabra por 10 a menos 3. Mesmo jogo. E de tonelada para quilograma, que não é muito comum de aparecer, por isso que eu não vou nem colocar, multiplicaria por 10 a menos 3, né? Beleza? Tá? Então isso aqui é bem importante, bem importante. Mas o mais importante está aqui, ó. Esse cai bastante e esse cai bastante. Boa. Agora, unidade de volume. Outro lance bem especial, que as pessoas têm muita dificuldade. Então se liga, quais são aqueles que mais caem? Aparece ml, aparece centímetro cúbico, aparece litro e aparece metro cúbico. Desses 4 caras, quem é do sistema internacional? O sistema internacional é esse cabra safado aqui. Esse é SI. Agora, qual que é o sistema usual? É o litro. Então é muito comum aparecer litro. Legal. Mas o SI é aqui. Então, como transportar de um para o outro? Vamos nessa? Concentração. Dica número 1. ml e centímetro cúbico são exatamente a mesma coisa. É a mesma medida. Então não precisa multiplicar por nada, não precisa dividir por nada. 2 ml é a mesma coisa que 2 centímetros cúbicos. 10 ml é a mesma coisa que 10 centímetros cúbicos. Não muda nada. Ótimo. Agora, como que passa daqui para cá? Vamos lá.
De ml e centímetro cúbico para litro, a moeda de troca seria ver o que temos aqui, né? Milho, o que é mili? 10 a menos 3. Ah, então de ml para litro, eu vou multiplicar por 10 a menos 3. Porque 1 litro são 1000 ml. Então ml é o litro dividido por 1000. Ah, então de ml ou centímetro cúbico para litro, eu multiplico por 10 a menos 3. Feito. Beleza? Então eu vou puxar uma setinha maior para você entender que cai aqui. Por outro lado, como que sai de ml ou centímetro cúbico para metros cúbicos? Vamos tentar entender? Entenda. 1 metro são 100 centímetros. Então imagina 1 metro cúbico. São 100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros. Isso dá 1 milhão de centímetros cúbicos. 1 milhão é 10 elevado à sexta. Então significa que 1 metro cúbico é igual a 1 milhão, 10 na sexta, centímetros cúbicos ou ml. Então de ml e centímetro cúbico para metro cúbico, eu multiplico por 10 a menos 6. Porque eu vou dividir, na verdade, né? Então, de ml ou centímetro cúbico para metro cúbico, 10 a menos 6. E vou dar o bizu. Na parte de empuxo, que nós vamos ver em aulas futuras aí, isso aqui é o verdadeiro comandante. A transformação de unidades de massa e volume são imprescindíveis para a prova. Beleza. Agora eu vou colocar aqui uma coisa muito comum, que utiliza-se muito em prova, né? Que é assim. Então, muito comum, já para agilizar o trampo, beleza? É muito comum o cara pedir para converter, ou vocês precisarem converter, de grama por centímetro cúbico, uma unidade usual, para quilograma por metro cúbico. É muito comum você sair do sistema usual para o sistema internacional. Como fazer? Eu vou provar primeiro e depois eu coloco aqui a dica, beleza? Concentração. Se eu for passar de grama para quilograma, como é que eu faço? De grama para quilograma, eu multiplico por 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3. Foi. De centímetro cúbico para metro cúbico, o que eu faço? De centímetro cúbico para metro cúbico, eu multiplico por 10 a menos 6. Então, 10 a menos 6. Se eu for dividir 10 a menos 3 por 10 a menos 6, mantém a base, subtrai os meus expoentes, então ficaria o quê? Menos 3, menos o menos 6, então me daria 10A, aqui deu mais, né? Então menos 3 mais 6, 3. Então quer dizer que a moeda de troca entre grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico, que é o sistema internacional, a moeda de troca é 10 ao cubo. Então como é que a gente faz? De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. E de quilograma por metro cúbico para grama centímetro cúbico, eu vou dividir por 1000. Desse jeito. Exemplos rápidos. Exemplo 1. Sabendo que a densidade da água vale 1 grama por centímetro cúbico, eu quero converter isso aqui para o sistema internacional para poder usar em uma outra fita. Como é que eu faço então? Eu reescrevo assim. Eu pego o valor que está na frente, 1, e multiplico pela taxa. Qual é a taxa? 10 ao cubo. Quando eu fiz isso, automaticamente, eu acabei de converter quilograma metro cúbico. Beleza? Exemplo 2, rapidamente, só para dar um pouquinho mais de segurança. Sabendo que a densidade do óleo é 13,6
gramas por centímetro cúbico. Quanto que vale essa densidade no sistema internacional? Como é que eu faço? Eu pego o valor 13,6 e só multiplico pela taxa. Quanto é a taxa? 10 ao cubo. Isso já vai estar em quilograma, metro cúbico, já está no sistema internacional. Beleza? Isso aqui é muito importante. Isso aqui cai toda hora. Não em questões de você ter que calcular. Ah, acabou a questão. Não. Mas você tem que usar isso aqui em unidades do SI para poder jogar numa formulinha de pressão, numa formulinha de empuxo e assim por diante, tá? Então essa parte de unidades aqui, pessoal, de densidade é muito importante. Isso aqui aparece toda hora. Beleza pura? Agora eu quero mostrar uma parte bem interessante aqui com relação à mistura de fluidos, onde ele pede a densidade da nossa mistura, né? Como fazer e que cuidados ter para não errar isso aí. Beleza? Bora. Agora é o seguinte, né? Eu vou pegar aqui um recipiente. Beleza? E nesse recipiente eu vou colocar 2 fluidos. Pode ser 2 líquidos, tá? Um líquido que está aqui. Vou chamar de líquido 1. Ele tem uma massa de 20 gramas. Beleza? E tem uma densidade. Densidade do líquido 1. 2 gramas por centímetro cúbico. Beleza? E vou misturar com outro líquido. O líquido azul, que tem um volume de 50 ml. Beleza? O meu líquido 2. E ele tem uma densidade D2 igual a 1 grama centímetro cúbico. A pergunta é bem simples. Qual a densidade da mistura? Qual a densidade da mistura? Isso aqui é um outro clássico. Bom, qual é a única coisa que você tem que entender? Quando a gente mistura 2 fluidos dentro de um pequeno recipiente, tem 2 coisas que vão ser somadas. Essas coisas não são as nossas densidades. Eu não posso fazer que a nossa densidade de mistura é D1 mais D2. Não posso fazer isso nunca. Ah, faz a média. Também não posso fazer. O que de certeza é somado na mistura? As quantidades. Então, com certeza, quando a gente misturar o líquido 2, que é mais denso, ficará embaixo, com o líquido 1, que é menos denso, ficará em cima. Quando eu misturar isso aqui, eu vou ter a densidade da mistura. Se eles se misturarem, aí não vai ter quem fique em cima nem quem fique embaixo. Mas se forem imiscíveis, sim. Mas estou falando da mistura, supondo que eles se misturaram. Qual que é a densidade da minha mistura? O que tem aqui dentro que é somado de certeza? Certeza somado vai ser o volume, isso é fato. Se eu tenho 1 litro de um líquido e 2 litros do outro, a mistura terá 3 litros, isso é fato. Se eu tenho um líquido com 5 kg e o outro com 20 kg, com certeza vai ser a soma. Ah! Então, quando a gente fala de mistura, a densidade da mistura sempre será a soma das massas. Sempre será soma das massas e a soma dos volumes. Sempre, 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 super sempre. Então, quando eu for jogar em cálculo, isso ficaria assim, né? A densidade da mistura ficaria a massa total, massa do líquido 1 mais massa do líquido 2, dividido pela soma de volumes. Volume do líquido 1 mais volume do líquido 2. Sempre assim. Você nunca vai somar as densidades, nunca. E nunca vai fazer a média também, nunca. Soma das massas, soma de volumes. Tá, Tiagão, beleza? Então, vamos nessa.
Densidade da mistura ficaria como? Massa do líquido 1. Eu tenho uma massa de 20 gramas. Ótimo. Coloco 20. Massa do líquido 2. Eu não tenho a massa do líquido 2, Tiagão. E agora? Ah, então é assim. Aquilo que faltar na relação, você vai trabalhar a densidade isoladamente no líquido que falta para descobrir aquela grandeza que falta. Então, se falta a massa do líquido 2, um balãozinho, você faz ela separadamente. Densidade do líquido 2 é igual à massa do líquido 2 sobre o volume do líquido 2. Então, a massa do líquido 2 seria a densidade dele vezes o volume dele. Agora você troca dados e cuidado com as unidades. Veja que a massa tem que estar em grama e o volume em centímetro cúbico. Só que, Tiagão, você falou pra gente que ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Eu digo, sim, então esse volume é a mesma coisa que 50 centímetros cúbicos. Então é só jogar, porque se a minha densidade está em grama centímetro cúbico e o volume está em centímetro cúbico, a massa vai dar em grama. E aí já fecha com a massa do 1. Beleza? Então as unidades aqui fazem diferença. Então densidade 1 grama centímetro cúbico vezes o volume 50 centímetros cúbicos e acabei descobrindo que a massa do líquido 2 vale 50 gramas. Agora sim, unidades na hidrostática é fundamental. Fundamental. Beleza? Então a máquina do 2, a massa do 2, né? 50. Foi. Volume Tiagão, vamos nessa. Volume do líquido 1. Ah, eu não tenho o volume do líquido 1. O que eu faço? Trabalho a densidade dele separadinha. Lá vai, concentra. O volume do líquido 1 vai sair nesse balãozinho aqui. Concentra. Eu sei que a densidade do líquido 1 vai ser a massa do líquido 1 dividido pelo volume do líquido 1. Continua. O volume do líquido 1 ficaria a massa do líquido 1 dividido pela densidade dele. Trocando, ficaria massa do líquido 1. 20 gramas. Está de acordo com a densidade? Está. Então você substitui. Beleza? Massa 20 gramas. Densidade 2 gramas por centímetro cúbico. Esse volume ficaria 10 centímetros cúbicos. Agora sim o volume. É desse jeito. Beleza? Mais o volume do líquido 2. Que já está aqui, né? 50 centímetros cúbicos. Então, as unidades aqui têm que estar na mesma, os volumes aqui têm que estar na mesma. Se não conseguiu achar isso aqui no enunciado, no texto, no gráfico, em uma tabela, busca pela definição separadamente, sempre cuidando com as unidades. Beleza? Feito isso, acaba. A densidade da mistura seria 70 dividido por 60, então está ali 7 sextos. Unidade, massa está em gramas e volume em centímetros cúbicos. Então está lá. Isso aqui é um clássico de Enem, gente. E clássico de qualquer prova de vestibular, tá? Quando se fala de militares, quando se fala de federais, estaduais, mistura de fluidos. Eu fiz aqui com líquidos, mas poderia ser com gases também, beleza? E com isso, exercício. O exercício 4 falou assim: uma estrela de nêutrons tem massa igual a 4 vezes a massa do Sol e volume esférico de raio 20 km. Considere que a massa do Sol é igual a 2,10 a 30 kg e as densidades da estrela de nêutrons e da água denotadas respectivamente por ρ estrela e ρ água. Se a ordem de grandeza da razão ρ estrela para ρ água é 10 na N, qual é o valor de N? Estamos num teste com comparação de densidade, né? Ele quer que a gente chegue em densidade de estrela
beleza, dividido por densidade água. É isso que ele quer. Bom, o que a gente sabe sobre densidade? Sabemos que a densidade de cada cabra desse é massa sobre volume. Mas o exercício já forneceu a densidade da água. Então a parte de baixo aqui já está pronta. Densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Perfeito. Então significa que a unidade de densidade ele acabou de definir. Quilograma por metro cúbico. Então a densidade da estrela tem que remar na mesma batida. Bom, o que eu vou ter que fazer aqui em cima? Vou pegar a massa da estrela e vou dividir pelo volume da estrela. Ótimo. E agora? Ele falou que a massa da estrela é 4 vezes a massa do Sol. Então o que eu escrevo? No lugar da massa da estrela, 4 vezes a massa do Sol que ele informa. 2 vezes 10 a 30ª quilogramas. Já está em quilograma, já está no SI. Dividido pelo volume da esfera. Então agora eu preciso lembrar, sabendo que a minha estrela é uma esfera, como se calcula volume de esfera? Então esse volume é um clássico de sólido que pode aparecer sempre nessas questões de hidro. Como é que é volume mesmo de esfera? Ah, Tiagão, acho que eu lembro. O volume de uma esfera, ele vale 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo. Sim. Então coloca pra gente 4/3 de π. Como ele não falou, vamos usar o π igual a 3. Beleza? Π raio ao cubo. Aí, cuidado. Ele disse que o raio dessa estrela é 20 quilômetros. Só que eu sei que o volume tem que estar em metro cúbico. Então não posso trabalhar esse volume em quilômetro cúbico. Eu vou jogar para metros. O que eu faço? Pego o 20 que ele deu e passo para metros multiplicando por 1000. Então é um raio de 20.000 metros, né? Elevado aí ao cubo. Beleza? Agora a gente termina. Vamos nessa? Ficaria assim, a parte de baixo não mexe, deixa como está, beleza? O que eu posso pegar aqui? Posso simplificar esse 3 com esse 3, posso simplificar esse 4 com esse 4, então ficaria na parte de cima 2 vezes 10 a 30, e embaixo ficaria, ó, aqui a gente faz um ajustezinho de potência, para ficar mais fácil, ó, 2 que multiplica 10 à quarta, passei esse zerinho para cima, elevado ao cubo. Beleza? Então continua aqui, ficaria assim, na parte de baixo 10 ao cubo, faz com calma, em cima espera, 2 10 à 30ª, embaixo fica 2 ao cubo, 8. Potência de potência, 10 à quarta ao cubo, 10 à 12ª. Beleza? Agora fica. Simplificou aqui, isso aqui dá 1/4. 0,25, que multiplica. Divisão de potência de mesma base. 30 menos 12, 18. Embaixo, 10 ao cubo. Espera. Beleza? Divisão de potência de mesma base de novo. 0,25. Que multiplica 18 aqui menos 3, 15. Beleza? Ajeita. Isso aqui ficaria 25. Andei 2 casinhas para a direita. Desci 2. 10 à 13ª. Ele fala que a ordem de grandeza dessa razão vale 10 elevado a n. Vamos lembrar rapidamente o que é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza nada menos é do que a potência de 10 do número, em resumo, né? Então, por exemplo, aqui teria o coeficiente, que é o número da frente, vezes 10 elevado a alguma coisa, 10 a n. E temos uma regra para isso, lembra?
Vamos achar que o número aqui na frente é A. São duas regras bem simples. A ordem de grandeza está baseada na raiz de 10. Raiz de 10 é 3,16. Então, por exemplo, se o valor do A for menor ou igual a 3,16, a ordem de grandeza realmente é 10 na n, ou seja, a potência que está aqui. Se porventura o valor do coeficiente, do número dessa frente, né, for maior que 3,16, temos um detalhe, que é acrescentar uma unidade na ordem de grandeza. Isso é muito importante. E sempre relembrando, esse número A aqui, ó, ele tem que ser um número entre 1 e 9. Ou seja, 1,5, 1,2, 3,8, 9,15, beleza? Tá? Então essa é a regra. E a gente olha, se for menor que 3,16, é o mesmo. Se for maior que 3,16, acrescenta 1. Então vamos lá? Ajusta o número da frente. Então essa vírgula está aqui. Vai pular para trás. Beleza? E isso aqui ficaria 10A 14ª, subi 1 lá em cima. E aí, como 2,5 é menor que raiz de 10, é menor que 3,16, a ordem de grandeza é esse cara aqui, beleza? Então ele fala que a ordem de grandeza vale 10 na n. Porra, então, se a ordem de grandeza vale 10 na n e a ordem de grandeza que eu achei é 10 na 14ª, então o valor de n tem que ser 14. Tá aí um exercício bem especial, bem detalhista, bem importante. Beleza pura? Então com isso, meus queridos e minhas queridas, finalizamos essa aula importantíssima sobre densidade de massa específica, unidade de medida, unidade de massa, unidade de volume, misturas de líquidos, né? Tendendo a uma mistura resultante, a uma densidade mistura. Beleza? Façam essas pequenas tarefas aí, marque o seu tira-dúvida e tamo junto. Valeu!